Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu irei mostrar para vocês uma reação química bem interessante que foi um desdobramento do vídeo anterior, no qual eu realizei algumas reações químicas do elemento bismuto, ou seja, eu fiz um segundo vídeo sobre o elemento bismuto, meio que um remake do vídeo mais antigo que eu tinha feito. Eu expliquei isso lá na introdução daquele vídeo. E aí, né, nesse vídeo tem uma reação química chamada reação de Dragendorff, que o íon tetraiodo-bismutato, que é um dos complexos de bismuto formado naquele vídeo, ele é usado como um reagente para precipitar substâncias conhecidas como alcaloides, que são substâncias orgânicas de caráter básico, principalmente aminas. Depois de ter feito aquela experiência usando a creatinina, que é a única substância que eu tinha em mãos para fazer aquilo naquele momento, eu resolvi testar com algumas outras substâncias que eu tinha e alguns medicamentos que eu tinha guardado em casa que já estavam vencidos há um tempo. E então eu consegui precipitar várias substâncias do tipo alcaloides, entre substâncias, compostos orgânicos básicos e alguns medicamentos. Então eu resolvi produzir um vídeo específico falando sobre ela. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos falar sobre a reação de Dragendorff, que é uma reação química utilizada para identificar em química analítica a presença de compostos do tipo alcaloides em algumas amostras vegetais ou de medicamentos ou coisas semelhantes, no qual nós usamos um complexo de bismuto, que no caso é o íon tetraiodo-bismutato de cor amarela, que essa substância ela forma sais insolúveis com os íons positivos dos alcaloides, e assim nós podemos identificar, precipitar, extrair alcaloides dessas amostras a partir dessa reação química. Então, nós vamos fazer aqui, mostrar algumas experiências no qual eu utilizei várias substâncias que são compostos orgânicos de caráter básico, aminas, e dessas substâncias eu consegui precipitar o sal delas com o tetraiodo-bismutato na reação química do reagente de Dragendorff. Espero que vocês gostem bastante dessa experiência e então, por isso, vamos lá. Aqui nós temos uma solução de nitrato de bismuto e uma solução concentrada de iodeto de potássio, que quando reagida uma com a outra produz o sal complexo tetraiodo-bismutato de potássio de cor alaranjada. Este composto é o nosso reagente de Dragendorff. Esse reagente é normalmente preparado misturando também um pouco de ácido tartárico com ácido fraco para poder regular a acidez e o pH. Porém, eu fiz o teste e funcionou mesmo sem esse composto, que no meu caso está em falta. E agora nós vamos começar com esse composto, que é o cloreto de imidazóleo, que eu preparei nas minhas químicas. E ele é um composto de caráter básico, uma espécie de substância semelhante ao alcaloide, e quando tratado com os íons tetraiodo-bismutato do complexo, eles produzem esse belo precipitado alaranjado. Olha só, a reação química é imediata. No caso, nós temos esse cloreto de imidazol, que é uma substância muito semelhante a vários compostos alcaloides encontrados em plantas, e também muito semelhante a algumas bases nitrogenadas do DNA. Olha só que bacana o precipitado. Aqui nós temos esse composto chamado hexametilenotetramina, no caso eu acidulei ele com ácido acético para poder propiciar a reação química. Eu preparei esse composto reagindo formaldeído com amônia. E agora ele tem um caráter básico também, um composto orgânico semelhante ao alcaloide. Quando nós adicionamos a solução de tetraiodo-bismutato, ele irá precipitar na forma desse sal insolúvel de cor amarela. Olha só que bonito. Em meio ácido, o cátion da hexametilenotetramina vai reagir e precipitar como um sal insolúvel de tetraiodo-bismutato quando adicionado a essa solução do reagente de Dragendorff. Aqui nós temos o sal obtido. E agora nós vamos para o próximo composto, que é a piperazina, que no caso é um remédio veterinário usado para tratar a verminose em galinhas. Aqui eu coloquei um pouco dessa solução de tetraiodo-bismutato na solução de piperazina e nós notamos que não acontece uma precipitação imediata no caso dos outros reagentes que nós vimos até aqui, mas lentamente, conforme nós vamos agitando a solução, nós podemos observar que cristais brilhantes começam a se formar no meio da mistura e ela vai lentamente escurecendo e ficando mais avermelhada com o tempo. Agora nós podemos ver esses cristais que parecem glitter, olha só que bonitos. Eles vão se formando e crescendo e depois de um tempo eles começam a precipitar, formando um belo precipitado vermelho, que é o tetraiodo-bismutato de piperazina. Olha só que substância linda. Esse é o precipitado mais bonito que nós obtivemos neste vídeo. Olha só que coisa mais bacana. Podemos ver aqui como esses cristais são bem formados e bem brilhantes também. Agora nosso próximo composto é um medicamento. Nós vamos fazer o teste com o medicamento, que é um antialérgico chamado maleato de desclorfeniramina, que vocês podem ver na bula de diversos medicamentos.
Quando nós testamos ele, nós podemos notar que ele também precipita um sal de tetraiodo-bismutato de cor alaranjada. Olha só que bacana. Vários medicamentos, eles são aminas e eles também vão precipitar compostos alaranjados dessa forma com tetraiodo-bismutato. Eles são compostos semelhantes aos alcaloides. No caso, são versões artificiais desses compostos. E agora nós vamos partir para a próxima reação, que consiste no medicamento chamado lidocaína, que é um anestésico. Isso aqui é uma solução que eu tinha para dor de dente, mas estava vencida. Nós tratamos com tetraiodo-bismutato e observamos a precipitação do seu sal insolúvel com esse íon. E olha só, é mais um precipitado alaranjado. Várias dessas reações químicas podem ser parecidas, porém o importante aqui, mais do que nunca, é observar como que a reação funciona, o mecanismo e a estrutura molecular da substância em questão. Podemos ver aqui outro teste positivo, a reação de Dragendorf. E aqui nós podemos ver claramente a formação do precipitado, um precipitado alaranjado e floculento que lentamente desce ao fundo do recipiente, olha só. E agora, para o nosso próximo teste, nós vamos usar uma substância que foi usada em alguns outros vídeos anteriores, que é o cloridrato de metformina. Ele é um medicamento muito utilizado para diabetes, e agora nós vamos adicionar um pouco da solução de tetraiodo-bismutato, e nós podemos notar que no caso dele a precipitação é um pouco mais lenta, a reação química é um pouco mais dificultada, tivemos que adicionar um pouco mais do reagente. Isso em parte devido ao fato de que essa estrutura ela não é exatamente uma amina terciária, que é o tipo mais fácil de reagir com um reagente. E aqui nós podemos ver o precipitado que tem uma cor um pouco mais escura. E o próximo reagente agora é um remédio comumente utilizado para gastrite, chamado omeprazol. Neste caso eu adicionei um pouco de ácido ao omeprazol para dissolver ele melhor, propiciar a reação também. E nós adicionamos aqui o nosso reagente e nós notamos a precipitação desse composto de cor alaranjada, que é o positivo ao teste de Dragendorf, o sal complexo de tetraiodo-bismutato de omeprazol, formado pela reação do ânion do complexo de bismuto com o cátion do omeprazol após a reação deste com ácido. Olha só que bacana. E agora eu vou fazer uma coisa bem interessante, que é utilizar alguns cátions orgânicos coloridos, como por exemplo alguns corantes catiônicos, para precipitar um sal com tetraiodo-bismutato. E agora vamos testar um indicador redox chamado ferroína, que ele é um composto de ferro divalente, um complexo orgânico de cor vermelha. E como ele é um cátion orgânico, ele também precipita com solução de tetraiodo-bismutato, dando esse precipitado de cor vermelha. No caso, o vermelho vem do cátion, enquanto o ânion tem uma cor alaranjada, que dá esse composto insolúvel que possui uma cor vermelha alaranjada. Olha só, um precipitado avermelhado dessa vez, devido ao fato de que o íon positivo, no caso, também era colorido e deu sua cor ao composto. Olha só que bacana. Para nossa próxima reação que nós vamos fazer em seguida, nós vamos usar um outro corante catiônico muito utilizado neste canal, que é o azul de metileno. É um corante com uma cor azul bem intensa. Nós adicionamos um pouco do nosso reagente e também podemos observar que ocorre a formação de um sal insolúvel com tetraiodo-bismutato de uma cor verde bem escura, quase preta. Neste caso é um pouco difícil de ver porque a cor do azul de metileno é muito intensa e ele é uma substância que mesmo em concentração muito baixa consegue produzir uma cor muito forte. Aqui nós podemos ver agora o outro corante, que é o violeta de genciana, bastante usado neste canal, que também tem uma cor muito intensa. Quando nós adicionamos o nosso complexo da reagente de Dragendorf, ele vai produzir um precipitado de cor amarronzada bem escura, que é o sal de tetraiodo-bismutato do cátion do violeta de genciana. Tá um pouco difícil de ver, porque o violeta de genciana tem uma tendência a manchar as coisas que ele toca. Por exemplo, o vidro do frasco, e isso dificultou um pouco a visualização. Aqui diluímos e colocamos no frasco mais limpo, e nós podemos ver que ele é um precipitado quase preto. Então, como vocês já viram nessa experiência, eu realizei a precipitação de várias substâncias que eu tinha entre medicamentos e algumas químicas que eu possuía nos meus materiais com essa reação de Dragendorf. Neste caso, eu não tinha o ácido tartárico, que era um dos compostos usados para misturar com o complexo de bismuto para facilitar a precipitação desses alcaloides. Mas ainda assim, como a maioria desses compostos eram já os sais dos alcaloides dissolvidos em água, eu consegui realizar a precipitação dessas substâncias
usando reagente, e como vocês viram, a reação química é bem legal, especialmente aquela da piperazina, que dá um belo precipitado vermelho cristalino, como vocês devem ter visto. Nós temos vários compostos naturais, como por exemplo nicotina, cafeína e algumas drogas também, dessas drogas alucinógenas e ilegais, que elas podem ser identificadas de alguma amostra usando esse teste. Por exemplo, a cocaína precipita como precipitado alaranjado, e várias outras drogas como a heroína, a morfina, etc. também respondem a esse teste. O teste de Dragendorf, ele geralmente detecta a presença de aminas terciárias, ou seja, aquelas que têm 3 grupos orgânicos ligados ao átomo de nitrogênio, que é o grupo funcional das aminas, ou então a iminas, que são aqueles compostos que têm um íon positivo, que possuem algum elemento formando uma ligação dupla com um nitrogênio que já está ligado a outro grupo orgânico. E aqui nós podemos ver algumas substâncias que eu tinha de caráter básico no meio das minhas químicas, que são a hexametilenotetramina, que é um composto obtido na reação química entre o formaldeído e a amônia, ou seja, formol com amônia. Ele é um composto que responde a esse teste, porque ele é uma amina terciária. Nós temos também o imidazol, que é uma substância que eu produzi reagindo brioxal, que eu fiz reagindo álcool com ácido nítrico, com formaldeído e amônia. E assim esses compostos ele tem um caráter básico considerável e é uma substância muito semelhante a diversas substâncias orgânicas que estão presentes na bioquímica, principalmente. Por exemplo, as bases nitrogenadas do DNA têm uma estrutura semelhante ao imidazol. Então aqui nós precipitamos esses sais, o de hexametilenotetramina, que é um sólido amarelo, e o de imidazol, que é um belo precipitado laranja. E também testamos vários remédios, por exemplo, a desclorfeniramina, o analgésico dentário antigo que eu tinha guardado, que era a lidocaína. Testamos também o omeprazol, que é um remédio para gastrite, que eu tinha até uns 2 anos atrás e encontrei guardado numa gaveta minha e estava vencido há um tempão, eu resolvi usar para fazer experiência, entre vários outros exemplos. E aqui nós também usamos uma coisa legal, que é o seguinte: usamos algumas substâncias coloridas que nós tínhamos, por exemplo, alguns corantes como o azul de metileno e o violeta de genciana, que eles são compostos semelhantes aos alcaloides, eles são cátions orgânicos com uma carga positiva no átomo de nitrogênio, ou seja, eles são aminas. E por isso nós conseguimos precipitar eles também com o tetraiodo-bismutato, e assim nós obtivemos precipitados que neste caso não eram alaranjados, mas tinham uma cor bem escura, que é uma combinação da cor laranja do íon tetraiodo-bismutato com a cor do corante em si, no caso violeta de genciana é violeta, e o complexo ele tem uma cor alaranjada, o que resulta num composto de cor quase preta. E o azul de metileno resulta em um composto esverdeado também de uma cor bem escura e quase preta. E outra reação bem interessante é a formação de um sal de 2 complexos, que é a reação química da ferroína, que é um indicador redox de cor vermelha intensa, com o íon tetraiodo-bismutato, formando o sal complexo insolúvel, que tem uma cor vermelha alaranjada bem legal. E aqui eu utilizei também a piperazina, que é um medicamento utilizado para tratar galinhas que têm vermes, por exemplo. Um medicamento veterinário usado para tratar galinhas. Como eu moro na roça, eu tinha um pouco desse composto e por isso eu utilizei ele para fazer a experiência. E ela deu o mais belo precipitado, que é um precipitado de cor vermelho vivo com cristais bem brilhantes. Nesse caso, a reação química foi bem mais lenta no caso dessa piperazina, porque ela é uma amina secundária e não uma amina terciária, e portanto o sal desse composto com o complexo de bismuto, ele se forma mais lentamente, ele é mais solúvel do que o sal de aminas terciárias. A reação química é mais lenta, o que propicia uma melhor cristalização, e nesse caso o composto tem uma cor vermelha bem bonita, e que me surpreendeu porque eu realmente não sabia qual era o resultado que ia dar nessa reação. Olha só que bonito esse precipitado, olha. Então, espero que vocês tenham gostado dessa experiência, que foi um desdobramento do vídeo anterior sobre reações do bismuto. Ou seja, algumas experiências te inspiram a fazer outras experiências, o que deixa o canal ainda mais completo. Então, espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal, que se chama o Nerd da Química, a minha página do Facebook, que também se chama o Nerd da Química, o meu blog, que tem o mesmo nome. E também quero apresentar para vocês o projeto Show de Química, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, no qual leva a vários lugares do estado do Brasil também algumas oficinas interessantes de química, que são shows, no qual você mostra várias reações químicas com um resultado bem bonito de se ver, um impacto visual bem incrível. Vocês podem também, se vocês gostarem de química, vocês podem
comprar esse livro do Projeto Show de Química, no qual você pode fazer todas as experiências que mostram no Show de Química. E se vocês gostam de fazer experiências em casa, assim como eu, ou forem professores de Química querendo dar um chance, uma aula prática melhor para os seus alunos, vocês podem comprar os reagentes nesta loja virtual chamada Educa Inova Ciência, no qual vocês podem comprar todos os reagentes do Projeto Show de Química. Vocês podem comprar vidrarias de laboratório, podem comprar também o kit experimental do Projeto Show de Química, que é o kit completo, que é utilizado no projeto. E o mais interessante é que vocês podem comprar reagentes fracionados em pequenas quantidades para fazer as experiências, no caso de fazer em casa, por um preço relativamente barato em comparação com vários outros lugares onde o preço é bem mais alto. Então, vocês podem aproveitar bastante essa loja virtual, comprar seus materiais, se quiserem bancar o cientista em casa, fazer experiências, sempre com a recomendação de tomar bastante cuidado, porque mexer com produtos químicos sempre é perigoso. Então, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e valeu!